E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma mensagem que tá bacana, vamos colocar assim, que Deus colocou no meu coração uma forma diferente de mostrar para vocês como que o pecado é na nossa vida. Por que que é tão difícil largar o pecado? Porque às vezes a gente tem que lutar todo dia contra o pecado. A gente vive numa geração onde muito se diz que é a geração mais liberta, mais livre dos dogmas, dos preconceitos que a Bíblia diz, que a Bíblia é ultrapassada. E se você já escutou em qualquer lugar, muitos famosos dizem: agora eu sou liberto, eu saí das prisões que a igreja me colocava, né? Você deve ter escutado, eu já escutei inúmeras vezes, de pessoas inclusive conhecidas, amigas, já escutei isso demais, essa situação. Mas ao mesmo tempo é uma geração que é presa ao pecado, é presa aos seus vícios. Não estou falando somente de drogas, estou falando dos vícios da carne mesmo. As pessoas são presas em depressões, ansiedades, simplesmente porque são prisioneiras do pecado. Em João 8:35, se não me engano, se não me falha a memória, se eu estiver errado, vou colocar a correção aí, diz que aquele que vive pelo pecado se torna escravo do pecado. E essa semana aconteceu um fato com uma pessoa conhecida, né? Onde ela se converteu recentemente, na verdade ela voltou para Cristo recentemente. E ela falou que ela não estava aguentando, que ela estava sentindo falta de beber, de sair para festas, de balada e tal. E isso tem 4, 5 meses que ela se reconciliou com Cristo. Eu conversando, né, trocando uma ideia, conversei com essa pessoa e realmente essa pessoa conseguiu entender que o melhor momento que ela está vivendo é agora. Eu parando para estudar sobre isso um pouco, me veio a seguinte analogia: se você é cristão, se você também é fã da Marvel, de super-heróis, assim como eu sou, você vai pegar um pouco essa referência, vamos colocar assim. Todos aqui conhecem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é aquele herói que é bonzinho, que ajuda, é um amigo da vizinhança, né, como ele mesmo disse. Ele é uma pessoa boa, que ele gosta de fazer o bem, ele sempre está ali para ajudar. Mas existe o Venom, que ele basicamente, né, principalmente se você viu a primeira trilogia, ele se mascara da roupa do Homem-Aranha, vamos colocar assim. Ele oferece a mesma aparência parecida, né, uma aparência parecida, né, é redundância, eu acho. Só que acaba dando novas habilidades a ele. Então ele parece com aquilo que é o original, vamos colocar assim, só que oferece alguns escapes. Ele oferece algo melhor, vamos colocar assim. Só que a essência dele, desde o início, é ruim, porque ele se alimenta das emoções ruins, ele se alimenta da raiva, da ira. Então, o usuário daquela roupa, vamos colocar assim, acaba sendo, com o tempo, dominado pela roupa e acaba se movendo pela roupa. Ou seja, ao invés dele vestir a roupa, acaba que a roupa acaba vestindo ele com o tempo. A roupa acaba se alimentando dele. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim: poxa, olha, não sei se o Criador pensou nisso, eu acredito que não, acho que é uma doideira na minha cabeça assim. É verdade. Uma viagem muito louca. Mas o pecado nas nossas vidas é como o Venom. Ele vem, se oferece como algo melhor do que nós temos agora, que é a vida com Cristo, porque ele nos liberta das emoções, ele nos deixa mais livres para sentir o que nós queremos. Mas em contrapartida ele começa a nos oferecer algo ruim, que acaba nos tornando prisioneiro dele. E todo mundo conhece a famosa cena
do Peter Parker, que para ele tirar aquela roupa é doloroso, sabe? Ele tem que rasgar e que a roupa não quer sair dele, quer ficar nele. E ele só consegue sair quando ele descobre, né, inconscientemente, aquele sino na igreja. Que podemos colocar como analogia que quando nós nos aproximamos da voz de Cristo, o pecado não suporta isso. O pecado, ele corre de Cristo. Então, quando a gente está perto da voz de Cristo, quando a gente escuta, a gente se torna íntimo de Jesus, o pecado, ele sai da nossa vida. Enquanto continuamos diante da presença de Deus, nos firmes e fortes ali, escutando o que Deus diz pra gente, se tornando íntimo, o pecado é incapaz de entrar nas nossas vidas, sabe? Não estou falando que vai ser algo fácil. O pecado, novamente sempre digo isso, o cristianismo que Cristo veio oferecer pra gente não veio para ser algo fácil, veio algo para ser doloroso, veio algo para de contramão àquilo que a nossa carne quer. Ele veio para tocar a nossa alma. Mas por que às vezes, muitas das vezes, na verdade, nós tentamos amaciar aquilo que era para ser firme e forte, simplesmente para poder satisfazer o meu desejo? Será que hoje, se a gente for pensar nessa analogia que a gente está falando, a gente está sendo realmente livre, liberto, ou estamos nos movendo pelo pecado? Sabe? Aquele pecado pequenininho, que você às vezes não... Pecado pequeno, né? Que você não considera, aquele pecado de estimação que é o seu, ele acaba tomando conta da sua vida. Ele acaba fazendo com que você simplesmente se mova por ele. Quantas pessoas aí são presas em pecados escondidos, vamos colocar assim, que quando ninguém vê, ela fica presa àquilo de forma que ela não consegue sair. Então, eu espero que você tenha entendido essa analogia rapidinho, que acho que deu para entender como funciona o pecado na vida do crente. O pecado, ele simplesmente vai em direção oposta. Ele é o oposto daquilo que Cristo é. Ele é tudo, ele tenta tornar tudo mais fácil, para que você no final acaba se tornando prisioneiro dele, porque você não consegue sair. Você acaba se tornando prisioneiro de uma vida de facilidades, vamos colocar assim, e não consegue sair daquilo ali, porque aquilo já tomou conta de você. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Hoje o vídeo é bem curtinho. Que a gente venha prestar atenção no que a gente tem feito, se temos vestido o pecado, ou o pecado tem vestido a gente, se a gente tem tirado esse pecado das nossas vidas, se estamos próximos da voz de Cristo. Beleza? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.